podemos, assim, de uma forma honesta, verdadeira, afirmar que, olhando para si mesmo, eu vivi uma mentira. Eu vivi uma grande mentira. Né? E para muitas pessoas, reconhecer, e mentira, gente, eu estou falando que não é você falar uma mentira conscientemente, eu vou falar uma mentira para a pessoa, não. Isso também acontece, né? Mas eu estou falando da mentira, como aquilo que a gente acreditava ser a verdade não era, como a nossa interpretação de uma determinada situação parcialmente, que também não constituía totalmente a verdade, né? Não contemplava o todo daquela situação. A mentira que nos leva muitas vezes a não dizer aquilo que pensamos, a omitir, né? E às vezes falar uma outra coisa que não é aquilo que a gente está de fato sentindo, por precaução, por não querer ferir os outros, às vezes as intenções são as melhores, mas vai criando camadas de mentiras. E essas camadas de mentiras, quando você acreditou que você era uma pessoa que nessa vida, como a gente acredita nessas coisas maiores, que a doença é o normal, que não existe isso, que eu acreditava até na própria questão espiritual, né? Lá atrás, nós acreditamos em tantos dogmas, tantas coisas que nos conduziram, né? Por tantos caminhos. Até hoje, né? Tem muitas crenças em torno das suposições sobre o que é a espiritualidade, o que é a quinta dimensão, o que é a evolução. Tem muitas coisas ainda muito nubladas, né? E nisso tudo, nós estamos imersos o quê? Num mar de mentiras, certo? Então, eu queria propor para vocês fazer uma experiência de libertação disso, porque o que ocorre é o seguinte, as camadas das mentiras, o que elas fazem? Quando é uma mentira coletiva, ou seja, muita gente acredita, muita gente cultiva, muita gente fala daquilo, propaga aquilo, tem prazer em contar para os outros, e trazer os outros para acreditar na mesma coisa. Quando ela vai criando, ela vai se tornando um ente no astral. Aí ela vai alimentar de todos que acreditam, que propagam, que repetem aquilo diariamente. E nessa relação caótica e simbiótica, essa mentira também alimenta quem acredita nela. E as pessoas não estão se alimentando da energia cósmica, elas estão se alimentando do mental coletivo, do astral, da energia daquela crença, daquele grupo de elementais que formou aquele contexto que você acredita ser a verdade, e você se alimenta daquilo diariamente, está se alimentando de uma mentira, está se alimentando de algo que existe, entre aspas, mas criado no mundo astral, ele não é original, não é cosmicamente original, ele é uma criação astral. E muitas vezes nós passamos por isso e vivemos isso sem saber, não é? Ou sem querer. Outras vezes querendo. Outras vezes tem pessoas que são tão apegadas às suas crenças que elas preferem sofrer a uma doença, a uma situação de vida, uma coisa, para poder não soltar aquilo. Ela nem sabe por quê. Mas é que a simbiose com aquilo no astral dela e o astral coletivo é tão forte que ela já se alimenta, ela criou um vício com aquilo, ela come aquilo, né? Ela se alimenta astralmente daquilo. E tem milhares de formas, eu não vou aqui ficar falando de todas elas, mas eu acho que vocês já compreenderam esse universo. Então, nós passamos agora recentemente por uma situação dessa, não é? Aprendendo coletivamente a identificar o que é fake e o que não é isso? E nós tivemos os fakes de todos os lados, do lado de cá, do lado de lá, manipulação em cima de manipulação, e nós muitas vezes embarcamos naquilo, muitas vezes propagamos aquilo sem ter certeza que era verdade, né?
E nós contribuímos para a construção de muita coisa. Então, às vezes com a melhor das intenções. Então, a primeira coisa que nós fazemos é suspender o julgamento, certo? A gente suspende o julgamento, para que nós possamos olhar através da lente do discernimento. O discernimento nos aproxima da verdade. O julgamento nos afasta dela, certo? Ele cria uma muralha. Ele cria como se fosse um escudo, né? Por isso que fala, não julgueis, porque o julgamento ele acaba sendo uma espécie de mentira. Porque todo julgamento ele acaba faltando com uma integridade da verdade como um todo. Nem sempre ele consegue enxergar o todo de uma situação. Então, discernimento é uma coisa, julgamento é outra. Então, nós vamos suspender, porque não dá para eliminar, porque nós crescemos aprendendo a julgar, né? Tudo nós julga certo, errado, bom e mal, e feio, bonito, e não sei o quê. A vida inteira alguém está nos dizendo, nos ensinando a olhar para uma coisa, a revisitar o nosso sistema de crenças, e a partir daquela lente nossa, a gente vai e julga. Então, esse é um modus de viver do ciclo passado. Entendem? Nós estamos na transição. Então, por que dói, de repente, a gente ficar sabendo de um tanto de coisa que acontece, de um monte de revelação? Revelação. Por que acontece isso? Porque é velado duas vezes, a coisa vai adquirindo camadas. Então, o que acontece? Dói, né? Porque a pessoa vai descobrir, nossa, meu Deus, eu acreditei nisso tudo, eu participei disso, e agora o que eu vou fazer? E tem gente que fica até mal e fica em depressão. Não, nada disso. Não saber a verdade não impede a verdade de ser verdadeira. Saber a verdade e mentir tem uma determinada gravidade. Não saber a verdade e mentir porque não sabe a verdade e depois descobre que mentiu porque estava falando uma coisa que não era verdade, é menos complicado, é mais simples, porque a pessoa está tomando consciência daquilo, né? Nossa, gente, então me perdoe, eu estava enganado, aconteceu isso, eu acreditei que era isso, não é? Então, a pessoa consegue, e depois ela não mente mais. Então, ela tem a redenção aí. Agora, mentir conscientemente para conseguir alguma coisa, para manipular uma situação, uma pessoa, uma condição, é algo que vai deixando um lastro. E gera em todos nós um esforço de sustentação daquilo. Toda mentira vai demandar energia de vida para ser sustentada. Porque é uma coisa que é criada no plano astral e ela vive da vitalidade de quem criou. Então, a mentira custa vida, né? Ela custa, às custas da vida. Então, dito isso, eu queria que vocês imaginassem o seguinte: uma situação. Vocês vão fazer isso, não precisa falar, tá? Nós vamos fazer, é rapidinho, mas é só para vocês terem uma ferramenta para lidar com as questões, porque o novo ciclo ele vai entrar agora solapando a gente com a verdade. Porque não tem outra forma de libertar as pessoas. E, então, nós temos que estar preparados para lidar, certo? Então, é o seguinte, você pega uma situação, que é uma situação que lhe incomoda, ou uma coisa que você viveu que não te deixou bem. E você vai olhar para essa situação, pode anotar essa situação, olhar para ela. De um lado, você vai identificar todas as coisas, todas as camadas de ilusão ou de interpretações sobre aquela situação que ocorreu que não correspondem 100% à verdade. Existe em nós uma habilidade de ver além, de olhar o lado de quem está envolvido, as outras circunstâncias, o histórico,
o momento, a ambiência que aquilo ocorreu, entende? Então, de um lado, a gente coloca tudo aquilo como se a gente estivesse vendo um filme, e você estivesse assistindo aquele filme que estava acontecendo com uma outra pessoa. Do outro lado, simultaneamente, você vai colocar todo o aprendizado que você está tendo simultaneamente em relação a isso. Que você consegue sentir. Que você poderia ter agido diferente, poderia ter dito diferente, poderia ter percebido diferente, poderia ter tratado de um outro modo. Tudo que você agora enxerga do aprendizado que você teve com essa situação. Os sentimentos que você teve, as coisas que te provocaram, os medos, as incertezas, as coisas que vieram à tona para você ao lidar com essa situação. É o seu aprendizado. Conseguiram fazer isso? Dá para ver que em toda a situação de possíveis camadas de mentiras, e quando eu falo mentira, não é que você não está falando a verdade, mas são as ilusões, as camadas de interpretações que não são inteiras, não são completas, não são perfeitas sobre aquela circunstância. Essas mentiras que vão se acumulando em torno daquilo, e você começa a contar para você mesmo, a repetir aquilo, a falar que foi assim, então você começa a alimentar aquele filme no seu astral. Quando vocês estão fazendo isso, vocês sentem o peso que isso dá no corpo? Conseguem sentir o peso que isso dá no corpo? Aí do outro lado agora, olhando para todo o processo de aprendizado, para tudo aquilo que você poderia fazer diferente, poderia ter percebido diferente, que você poderia ter deixado para lá, ou tratado de forma diferente, ou considerado de forma diferente. Consegue sentir a leveza que isso traz? Então, essa é a balança da vida. É a nossa consciência, é o fiel dessa balança. Na medida em que você se desapega da questão em si e olha para ela a partir do fiel da balança, com a consciência que você tem, com o amor pela vida, com a vontade de se libertar daquilo, você vai sentir que é como se estivessem saindo camadas, vai despencando camadas. E quando você vai cada vez se aproximando mais de uma verdade, porque a verdade é simples, né? Todos nós temos limitações, todos nós temos momentos de altos e baixos, todos nós temos momentos que a gente escorrega, e assim como nós temos, os outros também têm. Então, como essas situações acontecem, você vai sentir um ímpeto de perdão que você desconhece. Não é esse perdão, eu te perdoo, não, é um perdão. É uma perda muito grande, um perdão, né? Você perde muito peso do astral, quer dizer, né? E é um perdoar, ou seja, uma doação na sua máxima perfeição, né? O perdoar. Você vai sentir uma vontade assim tão grande nossa, às vezes dá até uma certa sensação de, nossa, como é que eu não vi isso? Tá? Como é que eu não considerei esse aspecto? Né? Então, o que acontece é o seguinte: todas as pessoas vivem camadas e camadas de mentira, gente. E, às vezes, as pessoas que mentem por consciência são mentirosas porque optaram por ser, para criar um determinado tipo de circunstância, situação, para manipular, para sair bem, entre aspas, de uma coisa.
O mal fica para quem faz. Então, brigar com a mentira alheia, com as camadas de mentiras alheias, é um embate falso. Não vale a pena. Assim como não vale a pena conversar com uma pessoa que não está lúcida, uma pessoa que está bêbada, que está com entorpecente. Ela não tem condição de assimilar nada. A pessoa que está vivendo de mentiras, ela não merece que você dedique muita vida às mentiras dela. Não vale a pena brigar. Você tem que aceitar a mentira? Não, você pode olhar para ela e dizer: isso não corresponde à verdade. De uma forma firme, serena e com toda a verdade que você pode colocar em cada uma das palavras. Eu lamento muito, mas isto que você disse não corresponde à verdade. Se a pessoa espernear do outro lado, dizer que sim, porque eu juro, isso é o teatro dela, não é o seu. Você permanece no silêncio da sua verdade, enxergando o teatro da outra. Agora, se isso toca a sua vida em alguns aspectos que vai atrapalhar o que você está fazendo, você vai simplesmente dizer: olha, você pode até agir assim, mas eu não vou, porque a minha consciência não permite. Isso requer muitas vezes coragem e desapego, mas não tem outro caminho para o novo ciclo. A mentira, ou seja, aquilo que não é vida real, aquilo que não é alimentado pela realidade maior, última, não sobreviverá numa dinâmica de relações dentro do novo ciclo. Né? Então, o que acontece é o seguinte: a pessoa não vai mais falar comigo, eu não vou mais, a pessoa... gente, pode ser que a gente perca algumas pessoas, mas nós vamos ganhar muitas outras. Muitas outras. A gente precisa ter a confiança ativa e a fé na vida, porque se nós não honramos a verdade, como é que nós vamos querer viver num mundo sem corrupção? Se nós não somos capazes de honrar a gênese da corrupção que nós admitimos, a gente coloca na mesa, deixa ser discutido, pondera, o coração está claro, a pessoa, a verdade está ali posta, você sentiu, você está dizendo: não, não, eu não vou participar. Mas todo mundo faz, mas não sei o quê. Você começa a negociar com a sua consciência, a negociar com a sua verdade. E aí o que acontece? Você é levado ao mar das mentiras, vai ter que navegar ali, vai ter que surfar. O que é uma mentira? É um engendrar com a mente uma circunstância que você vai ter que sustentar. Como é que você vai sustentar? Com a vida, com a sua vitalidade. E isso gera o quê, gente? Estresse intracelular. Isso gera tensão. Essa tensão gera um abalo, um impacto no sistema nervoso, no fluxo da energia dentro da célula, dentro do corpo. Sustentar uma mentira custa saúde. Então, qual que é a melhor coisa para a gente fazer? Se vocês todos os dias ao acordar, parar para pensar, qual é a verdade desse dia que eu vou trabalhar? O que é em mim aquilo que está precisando ser complementado na sua verdade? Para que eu me liberte, para eu ficar leve, como a gente fez aqui agora. As coisas vão se distanciando. Eu vou dizer para vocês, esta é a porta
que nós abrimos para conhecer o que a gente chama de amor. Quem vive coberto de camadas e tiras de mentiras, né, não consegue amar verdadeiramente. Porque o amor é um fluxo permanente. Ele não pode ser bloqueado. Ele é um estado de ser. Né? É a substância pela qual todos nós fomos, com a qual todos nós fomos criados. Está em tudo, a força coesiva, o poder de coexistência. Então, quando a gente começa a ter bloqueios no corpo, em lugares do corpo, em determinadas áreas do corpo, isso tem a ver com vivências e com camadas de mentiras que precisam ser liberadas.